Vamos então arrancar a falar deste tema que nos últimos tempos tem sido chamado a atenção do grande público. Quem passa nos centros comerciais, quem passa, por exemplo, no Museu da Horta, fica a saber que foi há 100 anos que a componente aérea da Marinha Portuguesa teve uma relevância, intensa atividade nos Açores e que relevou até Portugal a um reconhecimento a nível internacional. Todos os seus feitos na aeronáutica mundial. Ora, o Dr. Sérgio Rezendes, que está sempre por detrás destas matérias, e ainda bem, é um especialista nas Primeira e Segunda Guerras Mundiais e também no período entre guerras. E ele conhece bem o que é que estamos a falar. Que papel é que teve, de facto, os Açores nesta primeira travessia do Atlântico, nesta criação deste papel da Marinha, desta central, digamos, deste comando a partir da ilha de São Miguel? Boa tarde, Sidónio. Um cumprimento especial a todos os que nos veem, em especial para a diáspora. Toda a questão que hoje se fala sobre a profundidade atlântica, na realidade já existia desde a época das descobertas, mas adaptando agora à época contemporânea, vem ao de cima na Primeira Guerra Mundial. Portanto, nós estamos habituados à ideia de que foi na Segunda Guerra Mundial e com o desenvolvimento da base das lajes, etc., que essa profundidade foi reconhecida a nível internacional. Portanto, é falso. Na realidade, já é conhecida, essa profundidade já é uma consequência da Primeira Guerra Mundial e reflete-se pelo menos em três grandes ocasiões. Primeiro, na implantação de uma base aeronaval americana ainda durante o conflito aqui em Ponta Delgada. Depois, pela tentativa de estabelecer também um centro de aeronáutica marítima da Marinha de Guerra Portuguesa ainda no último ano da Primeira Guerra Mundial, que teria como base a Horta, uma vez que os americanos já estavam sediados aqui em Ponta Delgada, mas essa base na Horta teria um destacamento em Ponta Delgada, onde muitos destes primeiros aviadores e todo o pessoal ligado à logística destes hidroaviões, porque é disto que nós estamos a falar de barcos voadores, não é? De tela ainda, em madeira, portanto teriam muito a desenvolver e a conhecer e até mesmo a aprender com os americanos. E depois, por fim, já depois da guerra terminar, mas ainda durante a altura em que a base americana está em Ponta Delgada, a travessia que se está a comemorar na Horta, e muito bem, dos 100 anos da travessia do Atlântico Norte, que só teve condições tecnológicas para acontecer já em 1919. Criar há 100 anos um centro de aviação marítima em Ponta Delgada é começar do zero, não havia nada, não é? Exatamente. Então, e o que é que foi preciso fazer? Isso é curioso. Inclusivamente as figuras que ficaram à frente desse centro, uma delas era um feialense, uma figura distinta, e que foi com o Sacadura Cabral, se não me engano, para o primeiro curso, grande curso, em França. Quase. Portanto, nós temos aqui 1915, 1916, 17, 18 e 19, que são anos capitulares. Portanto, em 1915 são convidados a fazerem o curso nos Estados Unidos, Inglaterra ou em França, os primeiros pilotos em Portugal. Em 1916, em 1917, desenvolve-se a primeira escola de aeronáutica, onde o Adolfo Trindade da Horta, da matriz da Horta, portanto, vai ser um dos pupilos. Portanto, nós temos um pioneiro açoriano na aeronáutica naval. Também temos um com ascendência açoriana na aeronáutica militar, que é do Exército, que nos aparece também nesta altura a tentar criar qualquer coisa na Ilha Terceira. Depois temos, efetivamente, em 1918, uma tentativa na prática com a criação de instalações, incluindo um pombal militar, porque a rádio ainda era muito grande, portanto não se conseguia colocar dentro destes pequenos e frágeis hidroaviões, portanto era o pombo-correio, era a única maneira que os pilotos tinham de pedir assistência, portanto ainda há a tentativa de se instalar o pombal na Horta, de criar as estruturas para os oficiais, para as oficinas. Aqui também em Ponta Delgada chegámos a ter alguns jovens da Marinha a trabalhar com os americanos já nos hidroaviões que eles tinham, e depois em 1919 temos a criação oficial, digamos assim, o único documento oficial que nos aparece com a criação do Centro de Aviação Marítima nos Açores, fazendo com que, efetivamente, nós estejamos nas bases.
Nas bases porquê? Porque em 1917 que Sacadura Cabral propõe ao Ministro da Marinha a criação dos primeiros centros de aviação marítimos, portanto em Aveiro, Lisboa e Algarve. O do Algarve também não chegou a passar do papel. E depois, logo a seguir, em 1918, aparece-nos os Açores, criando o tal vértice que nos dá a profundidade atlântica e que efetivamente vai ser demonstrado pela importância que a base vai ter, nem que seja neste período final da Primeira Guerra Mundial, porque depois, na realidade, a Primeira República foi profundamente instável, as mudanças dos governos e dos chefes de governo foram uma das suas características, o que fez com que o projeto acabasse por morrer. Contudo, as reservas financeiras guardadas para o Centro de Aviação Marítima nos Açores foram, de certa forma, aplicadas no projeto de Sacadura Cabral de ir ao Brasil, em 1922. Portanto, nós chegámos até, inclusivamente, a ter os hidroaviões encaixotados cá nos Açores. Adolfo Trindade vai aos Estados Unidos adquirir esses aviões. A finalidade aí dos aviões era para? Portanto, era para patrulhamento aéreo. Patrulhamento aéreo e defesa costeira. E até mesmo para apoio e auxílio das embarcações aliadas que atravessassem o Atlântico. Ou seja, a função acaba por ser a mesma que o hangar da Marinha teve na Segunda Guerra Mundial. E aqui todos nós ainda nos lembramos do hangar da Marinha, foi demolido no início do século XXI, e muitos de nós conhecemos os Grumman, que eram os hidroaviões da Segunda Guerra Mundial, estes já cabinados, que amaravam na Baía do Porto de Ponta Algada. Portanto, a missão mantém-se praticamente a mesma, só com uma grande diferença. Aqui, efetivamente, as bases na Primeira Guerra Mundial são encaradas como temporárias e na Segunda Guerra Mundial já são encaradas como definitivas. Agora, o que acontece é que em 1952 é criada a Força Aérea Portuguesa e a aeronáutica, portanto, do Exército e a aeronáutica da Marinha, portanto, transitam para o novo ramo, que é hoje a Força Aérea Portuguesa, que continua a ter essa missão, para além do apoio a doentes e feridos que tão bem presta ao nosso povo. Nós vamos daqui a bocadinho à Horta, vamos ver a exposição que está no Museu da Horta, e eu há bocadinho sublinhei o Adolfo Trindade, é uma figura distinta e era feialense, da matriz da Horta, não é? Exatamente. Esse homem, que papel é que teve, além do mais? Diz-se, não sei se é verdade, que ele começou a pensar nos futuros aeroportos dos Açores. Onde é que deviam ser construídas as novas bases, digamos? Ele, já, além do mais, era um estudioso a pensar já no futuro, a sério, não é? Sim, portanto, esta primeira geração tem duas grandes características. Portanto, para começar, são aventureiros. Aventureiros. Portanto, sim, pilotar uma aeronave destas, cujos problemas mecânicos eram extremamente regulares. Pois, isso é o que mais vivo. Não tinham cabine, portanto, estavam expostos a 100% aos elementos. As avarias podiam ser mais do que muitas. Muitas vezes tinham que amarar no mar e eles próprios retificarem os problemas. O Sacadura Cabral desaparece em 1925 num voo que faz no Atlântico Norte. Portanto, eles são extremamente aventureiros. O grau de mortalidade que eles podiam atingir era elevadíssimo na altura. Até mesmo porque não se sabia muito bem ainda como aterrar ou como amarar, não é? Portanto, tudo isto estava aberto a... Eram mesmo aventureiros. Eram mesmo aventureiros. Portanto, e andavam basicamente expostos aos elementos com uma sandes e uma cafeteira dentro do avião. Portanto, não... Olha, nós vamos ver precisamente um modelo, não é? Um protótipo de um modelo desses, e vamos até ao Museu da Horta. A Horta está a comemorar o 100º aniversário da primeira travessia aérea do Atlântico Norte, assinalado com a exposição que está patente ao público no Museu da Horta. Digamos que saímos agora de São Miguel, vamos aproveitar o voo, não é? O avião, e vamos fazer esta viagem e vamos amarar no Museu da Horta com a Graça Muniz e o Sr. Diretor Luís Menezes. Espero que a viagem tenha sido agradável até ao Museu da Horta. Vamos ser aqui recebidos pelo seu diretor, Dr. Luís Menezes. O NC4 colocou o Faial, colocou os Açores no mapa da hidroaviação internacional. Certo, em 17 de maio de 1919 chega este hidroavião NC4. Temos aqui um modelo feito por um engenheiro Fernando Teixeira, que demorou cerca de 3 anos e tal a construir.
O interesse deste modelo, no fundo, é a ilustração desta exposição que aqui temos e que retrata, no fundo, esse grande acontecimento internacional que foi a viagem transatlântica do NC4. Este avião pertencia a uma frota, este foi o único que concluiu a travessia, portanto saiu de Terra Nova e terminou na Grã-Bretanha e foi o primeiro ponto na travessia do Atlântico em que amarou, foi aqui a Horta, e num voo que demorou cerca de 13 horas. Ou seja, estamos a falar de há 100 anos atrás, em maio, segundo julgo saber, e acabou por colocar também a Horta num ponto importante. Não só dos meios de comunicação, de transporte, mas também em termos de coragem, não é? De coragem para depois fazermos honrar esse acontecimento no primeiro centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Norte. É preciso não ter memória curta e honrar esses acontecimentos. Certo, e o que quisemos fazer aqui foi precisamente marcar este grande feito internacional que vem, no fundo, na sequência do final da Primeira Guerra, e estes aviões estavam a ser construídos precisamente para a guerra e não para um voo destes, mas havia um grande entusiasmo e um grande desenvolvimento da tecnologia da aviação que se inicia nesta altura, e há, curiosamente, um prémio de 10 mil libras pelo periódico londrino, o Daily Mail, e que faz com que o secretário de Estado da Marinha norte-americana, entre outras entidades, acabam por preparar estes aviões, mas sim para fazer a travessia aérea do Atlântico e na perspectiva comercial futura. Aqui temos um painel também muito interessante. Esta sala é bastante visitada? Sim, a sala é visitada, aliás, porque é acompanhada por um vídeo deste voo e é muito apreciada principalmente para as pessoas que vêm de fora. E foi essa a nossa preocupação, em instalá-la e também colocá-la em português e inglês, porque de facto tem muita procura por turistas. E aqui temos? Aqui temos um painel em que a gente tem em primeiro plano, no fundo, a comissão executiva deste grande projeto. Temos um grande inventório construtor, principalmente dos motores desta época, que era o Curtiss, e temos aqui todo o esquema e o projeto do NC4. Exatamente, porque NC4 quer exatamente dizer Navy Curtiss. Certo. E como se vê, são aviões ligados à Marinha dos Estados Unidos da América. Uma sala muito visitada, uma história que sabe bem lembrar e contar aos mais novos. De resto, este é um ano importante para a cidade da Horta e para a Ilha do Faial. Diversas iniciativas têm tido lugar e vão continuar a ter lugar ao longo de 2019. Já houve uma espécie de dramatização no terminal marítimo, uma banda desenhada para os mais novos, o que quer dizer que diferentes públicos, diferentes pessoas vão ser abrangidas e estão a ser contempladas por estes 100 anos que nos orgulham a todos. Com certeza. E, aliás, nós temos diversas entidades a colaborar neste evento, incluindo a Câmara Municipal da Horta. Vamos ter a Fundação Luso-Americana, vamos ter a Embaixador dos Estados Unidos, o Cônsul dos Estados Unidos também nos Açores, e vão-se desenrolar até maio de 2020. Então, a continuação de ótimas viagens. Obrigado. Viajar, mas não no NC4. Nós agora viajamos pelo éter. Agora viaja-se de uma maneira tão diferente. Era mesmo gente doida, não é? Completamente. As pessoas não têm a noção dos perigos a que estes primeiros aviadores se exponham. Vou dar um exemplo. Portanto, os acidentes eram vários. E foram vários os mortos, incluindo na Baía do Porto de Ponta Delgada, aqui mais especificamente no caso americano, da base aeronaval americana. Mas eu conheço situações no continente em que o pombo-correio foi largado pelo piloto e só apareceu no Pombal cerca de uma semana depois. Portanto, o auxílio só apareceu uma semana depois e basicamente foi perguntar aos pescadores se tinham visto na semana anterior uma aeronave, uma dessas maquinetas modernas que andava no ar, se o pescador tinha visto ou não. E efetivamente disseram, sim, nós vimos, ela andava aí às voltas no ar. Essa das maquinetas modernas que andam aí no ar, essa é interessantíssima, não é? Essa apreciação. Isto é claramente a ilustração que o açoriano tem destas
destas novas máquinas, porque elas são fantásticas, são efetivamente o expoente máximo da tecnologia, mas na Primeira Guerra Mundial nós estávamos com graves carências do ponto de vista da subsistência pública, nomeadamente ao nível do petróleo. Portanto, aparecem os estrangeiros com esse petróleo tudo, nessas maquinetas que faziam lembrar as máquinas de costura. E a visão que o açoriano tem, isso é mesmo uma caricatura de Augusto Cabral, de um neto para um avô, portanto o neto pergunta ao avô, o avô é um pobre camponês, um pastor, avô, o que é aquela coisa que está ali em cima e tal? E o avô diz, pá, isso é aquela coisa do petróleo, pá, faz uns barulhos para essa máquina de costura da tua avó, mas olha que bom para eles, porque nós aqui continuamos às escuras. Efetivamente, a crise que os Açores passaram é gravíssima. O impacto que teve estamos a falar do progresso, não é? Mas o impacto que teve há 100 anos atrás na própria comunidade, não é? A comunidade onde não havia nada nessa matéria. Exatamente. E aparece logo ali umas máquinas de costura a voar, não é? Nós estamos habituados à ideia, efetivamente, de um arquipélago muito pobre, que obrigava, portanto, à imigração, com um profundo analfabetismo, uma grande ruralidade. Portanto, todos esses aspectos estão corretos. Mas também é preciso não esquecer que nós temos 3 cidades que são do mais avançado ou do mais exclusivo que existe na altura. Não só pela passagem de todos os grandes, quer a nível de travessias marítimas, quer a nível de travessias aéreas, como inclusivamente através dos contactos que as famílias mais ricas tinham com as duas margens do Atlântico. Estas famílias mais ricas, se fosse Ponta Algada, de Angra ou da Horta, tinham correspondentes e pessoas com quem trocavam e pediam materiais das exposições mais avançadas que havia na altura. Tinham correspondentes em Paris, em Londres, em Nova Iorque, portanto, no Rio de Janeiro. Havia famílias aqui em São Miguel que bebiam da cerveja mais bebida ou mais utilizada no Império Britânico na altura. Portanto, sim, arquipélago de ilhas isoladas, portanto, pobres, mas com um grande contacto internacional. Com um grande contacto internacional e uma classe alta que efetivamente se manobrava e se dava muito bem dentro das principais capitais europeias. Bem, o progresso depois, não é? Quando a ilha evolui, quando vêm os jardins, os palácios, toda a alta costura, etc., vem muito do estrangeiro, não é? Dessas relações com o estrangeiro. Aliás, os Açores também ganham muito no final do século XIX, com a exportação do ananás, do ciclo da laranja, com tudo isso, os carregadores açorianos, é nesses contatos internacionais, não é? Sem dúvida. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma geração que é a geração da Belle Époque. A Belle Époque termina com a Primeira Guerra Mundial. Essa é a geração que nos deu as fábricas de tabaco, que nos deu a autonomia, que nos deu as fábricas de chá, que nos deu o porto de Ponta Delgada, o porto da Horta, e que efetivamente faz chegar aos Açores, de uma forma ou de outra, às vezes de propósito, outras vezes por estar em trânsito, pessoas como Charles Darwin, que passaram por cá. Portanto, é uma geração como dificilmente nós voltaremos a ter na história dos Açores. Dr. Sérgio Rezende, só para dizer, esta exposição que agora está guardada, esta exposição que nós mostramos aqui no Atlântida, pode ser móvel, pode ser itinerante, deve ser itinerante, foi feita para isso. Pode ir a todas as ilhas e pode ir também às nossas comunidades espalhadas pelo mundo. Ou seja, Toronto, Califórnia, São José, quando fizerem semanas culturais, etc., com o Sr. Embaixador, com o Sr. Cônsul, em New Bedford, por exemplo, que havia muito bem no Museu de New Bedford. Portanto, pode-me dar uma nota de que esta é só uma questão de convite? Portanto, a exposição que nós vimos da Horta está à responsabilidade do Museu da Horta. A exposição que foi produzida pelo Comando de Zona Marítima dos Açores e que esteve no centro, no Parque Atlântico aqui em Ponta Delgada, está aberta a todo o tipo de convite a nível, portanto, dos Açores ou de fora da diáspora, uma questão de apenas de planificar e agendar com a Marinha de Guerra Portuguesa. Mas, para já, lanço o repto, efetivamente, às nossas câmaras municipais nas 9 ilhas, aos nossos museus e até mesmo, porque não, às nossas escolas, para que entrem em contacto com o Comando da Zona Marítima, porque eu sei que a nossa Marinha tem muito gosto de levar a exposição do centenário da aviação naval a qualquer uma das 9 ilhas. Aliás, mais do que gosto, é o espírito de missão da nossa Marinha. Muito obrigado, Sérgio Rezende.